O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se ne frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Cautiopédia. Seja bem-vindo você que está nos assistindo na Sportnet, seja bem-vindo você que está nos escutando graças à nossa parceria com a Central 3. Central 3, se você não sabe, tem diversos outros podcasts interessantíssimos. Depois que esse aqui acabar, vai lá, procura. Para você que está assistindo na Sportnet também, depois que acabar de assistir aqui, procure os podcasts da Central 3. A gente está aqui para mais uma edição da Cautiopédia para falar sobre seleção italiana, já que temos a definição do caminho da Itália na repescagem para a Copa do Mundo, né? Então vamos falar como que a Itália foi para lá e o que a Itália tem que fazer para conseguir, enfim, jogar uma Copa do Mundo. Não acredito que a Itália possa ficar fora mais uma vez, né? Terceira edição consecutiva, mas a gente vai falar sobre isso durante o programa. Também tem o Gattuso falando muita besteira, hein? O treinador da Itália falando muita besteira. Acho que se a Itália está nessa situação é culpa exclusiva da Itália, mas a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a Atalanta, que tem novo treinador, o Ivan Juric, que a gente tanto falou aqui. Esse a gente pode cravar, né? Que a gente sabia que ia dar errado, deu errado, e a Atalanta vai tentar aí uma nova sorte com o Paladino. Vamos falar também sobre o Napoli. O clima está um pouco estranho no Napoli, o clima está um pouco azedo nessa data FIFA. Dizem até que o Conte sumiu, ninguém sabe, ninguém viu por onde está o treinador cabeludo do Napoli. E a gente vai fechar falando sobre o histórico do confronto entre Inter de Milão e Milan, porque é final de semana de derby, né? Então temos o derby della Madonnina, vamos lembrar um pouquinho aí do histórico e de jejuns, né? Porque temos um pequeno jejum. Estamos agora no momento em que esse derby, um dos times está em um jejum e o outro time, é lógico, está segurando uma invencibilidade aí, mas a gente vai falar um pouco mais adiante. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou aqui com meus fiéis escudeiros, hoje desfalcado do Caio Bittencourt, mas contando com a luxuosa presença do César Costa e do meu titularíssimo Nelson Oliveira. Nelson Oliveira, para quem está nos assistindo, já viu que eu estou com a camisa do Pisa. Então, Nelson, eu queria saber se você lembra do grande sucesso dos anos 90, Pisa na Barata, de Rosa e Rosinha, e se você podia dar uma palhinha pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, infelizmente, não me lembro desse clássico do cancioneiro popular. Eu lembro se falar em barata, eu lembro da barata da vizinha. De Pisa, a gente pode lembrar de Pisa na Fulô, que aí já é um outro departamento, né? Um forró ali, uma música mais do repertório nordestino, né? Eu que sou da Bahia, acho que eu tô mais para esse lado aí. Mas a gente pode falar do Pisa, né? Que na última rodada da Série A já faz um tempo, né? A gente teve a pausa para a data FIFA. O Pisa finalmente venceu, né? E saiu da zona de rebaixamento. E eu acho que vai continuar pelo menos mais uma rodada aí fora da zona de rebaixamento, já que os seus concorrentes diretos ali, né? Vai ter um confronto ali entre Parma e Verona, que estão ali flertando também com a zona, logo abaixo do Pisa. Um dos dois, ou os dois não vão vencer, então isso aí já pode até garantir o Pisa fora da zona de rebaixamento. Outro duelo que interessa ao Pisa é entre Cagliari e Genoa, né? Genoa joga fora, também está na zona. Pode ser que o Pisa se mantenha aí mais uma rodadinha, pelo menos fora da zona de rebaixamento. Ô louco, joguei um Pisa na Barata, você deu o panorama completo aí, até porque é difícil a gente ter a oportunidade de falar do Pisa, você conseguiu, eu dei o gancho e você conseguiu. Mas tu me quebrou na musicalidade, né? Me quebrou, mostrou que não tem a cultura musical dos anos 90, mostrou que não via o Domingo Legal com o Gugu, com Rosa e Rosinha. César Costa, falando em Pisa de novo, você curte um Barões da Pisadinha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Barões da Pisadinha, pelo menos eu posso dizer que é da minha geração, mas não escuto muito não. Quem sabe aí num barzinho de esquina quando toca, um Tarrocheda.
Eu vou ficar devendo a palhinha também, vou ficar devendo o panorama geral do Pisa, mas eu vou aproveitar para falar das camisas que eu estou usando, já que você está usando do Pisa, hoje eu estou usando da Juventus, porque um dos temas do programa será Gianluigi Buffon, e justamente nessa temporada, 2002-2003, Nedved eleito bola de ouro, a Juventus chega na final da Champions League, acaba perdendo para o Milan, mas Buffon faz uma das defesas mais emblemáticas da carreira, uma cabeçada do Inzaghi, ele acaba pegando no contrapé. Como o tema era Buffon, lembrei dessa defesa e lembrei dessa camisa. Achei que fazia sentido com o programa de hoje, Anderson. Faz muito sentido, até porque sempre é bom falar de Gianluigi Buffon, né? A gente vai falar hoje especificamente porque completam 30 anos da estreia dele, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, porque a gente vai começar o programa falando sobre repescagem de Copa do Mundo. A Itália tinha uma situação muito difícil de ser revertida, mas também não precisava tomar um esculacho da Noruega no San Siro, né, Nelson Oliveira? Ninguém acreditava que a Itália ia reverter a situação metendo 9-0 na Noruega, mas o Haaland não mostrou compaixão com a Itália no San Siro e temos agora a seguinte situação. Não dá para a Itália reclamar, inclusive, do caminho dela na repescagem para a Copa, né? Eu não vou falar para você dar o panorama para todo mundo aí, mas diante de todos os cenários possíveis, acho que a Itália ficou até com um caminho bom, né, Nelson? Eu acho que o grande problema do caminho da Itália é decidir a final, caso ela chegue lá, e acho que assim, se nada de errado acontecer, chegará, vai decidir fora, né? Vai decidir fora ou em Gales, né, lá em Cardiff, onde a Juventus, né, já foi muito castigada, né, pelo Real Madrid naquela final de Champions League lá de 2017, ou em Sarajevo, né, na Bósnia, que são os potenciais adversários da Itália caso ela chegue ali na final. Esse para mim é o grande problema. Claro que por elenco a Itália é muito superior à Irlanda do Norte, né, que enfrenta nas semifinais, e a País de Gales. Eu acho que, assim, nome por nome, eu acho que o elenco melhor seria o da Bósnia, né? Tem jogadores, inclusive da Série A, né? Tem o Kolasinac, tem o Dzeko também, mas assim, aí você tem talvez o jogador mais perigoso dessas eliminatórias aí da repescagem para a Itália seria o Brennan Johnson, né? de País de Gales. Mas, obviamente, a Itália tem o dever de avançar, porque, enfim, 3 Copas do Mundo fora, em seguida, ainda por cima, seria demais. E a Itália, a gente tem que lembrar que até essa sequência só tinha ficado de fora de uma Copa do Mundo, assim, né? Claro, ela não foi em 30, mas ela não quis ir a 30, né? Nem existia eliminatórias. Mas, pensando em termos de eliminatórias, né, a Itália só não foi em 58. E quem tira ela da Copa? Irlanda do Norte, adversária da semifinal, né? A Itália caiu num grupo com a Irlanda do Norte, Portugal enfim, era um grupo de 3, né? E o último jogo foi exatamente contra a Irlanda do Norte, fora de casa, e a Itália perdeu. E a Irlanda do Norte também tem a sua participação ali na eliminação da Itália para a Copa de 2022, né? Porque a Itália também estava no grupo com a Irlanda do Norte. A gente lembra muito dos pênaltis que o Jorginho perdeu para a Suíça, mas o último jogo daquela sequência foi contra a Irlanda do Norte, fora de casa. Se a Itália tivesse vencido por 2-0, teria se classificado, porque tinha vantagem sobre a Suíça, né? Não vou me recordar agora se são 2 ou 3-0, porque tem outras vantagens. Com 2-0, ela ficaria ali com o mesmo saldo da Suíça, e acho que teria a mesma quantidade de gols, aí ia para outros critérios de desempate. Eu não me recordo exatamente agora, né? Seria questão de cartões amarelos, se eu não me engano. Mas enfim, a Itália tinha que ter vencido a Irlanda do Norte. Não venceu a Irlanda do Norte em 2022. Empatou por 0-0, um jogo melancólico, né? E dessa vez, se você falou, ninguém esperava que a Itália fosse reverter, que fosse dar 9-0. Assim, sendo bem sincero, ninguém esperava que a Itália fosse reverter desde que perdeu lá para a Noruega na ida. Lá em Oslo, né? Na primeira rodada. Na verdade, a primeira rodada para a Itália, né? Porque o grupo já tinha se iniciado. Então ali a Itália deu um pouco de azar, né? Eu vi alguém comentando sobre isso agora, não me recordo exatamente quem foi que falou, mas a Itália, ela entra nas eliminatórias
na semana seguinte que a Inter toma 5-0 do PSG e metade do elenco da Itália é da Inter, né? Então, e ainda inicia enfrentando a Noruega. Ué, mas o grande erro foi ter o Spalletti, eu acho, né? A gente já conversou sobre isso aqui, o Spalletti não era para estar lá, o Gabriel Gravina também não devia estar na presidência, inclusive ele apareceu essa semana com mais uma ideia esdrúxula, diminuir o número de times rebaixados na Série A, da Série B, da Série C, e enfim, para piorar o campeonato, né? Manter 20 times com 2 rebaixamentos, vai chegar na 30ª rodada, metade do campeonato não vai ter mais nada para fazer, vai ficar aquele clima de fim de feira. Enfim, uma grande ideia desse gênio do futebol aí, que é o grande responsável por esse momento da Itália, né? Porque ele já estava em 2022 e não se demitiu. Tá com tempo, né, para ficar dando esse tipo de ideia. César, a gente viu, o Nelson lembrou agora que a Itália começou com o Spalletti. O Gattuso chega e tem aquele fato novo, né, que a gente conhece não só da Itália, mas que aconteceu muitas vezes no futebol, da Itália mostrar uma ligeira evolução depois da chegada do Gattuso. Acho também que essa impressão é dada devido à fragilidade dos times que a Itália enfrentou, né, porque o Gattuso chega empilhando vitórias, aí você olha só os resultados e fala assim, bom, a Itália está nos trilhos, mas vamos lembrar também que foi Estônia, que foi Moldávia, né? Que foi Israel, e contra Israel passou um sufoco danado. Queria saber o que você acha do trabalho do Gattuso, porque eu vejo muitas críticas ao Gattuso no ponto de vista da postura. A gente vai falar, e você pode entrar nesse assunto se você quiser também, das declarações lamentáveis que ele deu, tentando arrumar desculpas antes do jogo contra a Noruega, né? Porque acho que isso é importante de ser falado. As desculpas já estavam sendo dadas antes do jogo. Então, assim, qual é o clima, qual é a moral que chega o time da Itália e como é que você vê esse momento do Gattuso no comando da seleção italiana? Eu acho que essas coisas se entrelaçam, que você falou sobre o começo do trabalho do Gattuso e as falas dele, porque o que credenciou a ele dar uma esperança, um novo gás para a Itália, parecer que era um trabalho que ia engrenar, é justamente o nível de enfrentamento. E o nível de enfrentamento dessas eliminatórias europeias para as seleções maiores é muito baixo. Então, por exemplo, quando ele começa a criticar aumento de vagas para as outras confederações, ou fala que a maior parcela dos times da América do Sul estão classificando para a Copa do Mundo, né? Não necessariamente ao pé da letra, assim, mas ele dá a entender isso, ele desconsidera que o nível de enfrentamento das seleções aqui é muito maior. Você pegar umas eliminatórias da América do Sul, não tem um jogo fácil, não tem uma Moldávia, não tem uma Estônia. Acho que até mesmo se você colocar uma Israel nas eliminatórias da América do Sul aqui, não ia pegar vaga. Então, praticamente o grupo inteiro da Itália dentro das eliminatórias da Europa não teria competitividade dentro da América do Sul, com exceção da Noruega, que foi o time que a Itália não conseguiu competir. Então, ele meio que assim, o próprio campo já desmoronou os argumentos do Gattuso. Assim, você não precisa ir muito longe para entender que o que ele falou não fez sentido. E é muito difícil você fazer uma avaliação de um trabalho que você tem esses jogos muito discrepantes. Assim. Se você enfrentar, usando o exemplo de Moldávia e Estônia, a Itália tem a obrigação de vencer. E o jogo contra Israel também tinha a obrigação de vencer e por muito pouco não venceu. Precisou de gols nos acréscimos, passou um perrengue enorme e podia ter chegado na última rodada sem brigando por uma vaga na repescagem com Israel. Então, mesmo não sendo talvez um trabalho tão frustrante quanto foi o do Spalletti, que fez uma Euro terrível, até mesmo de gestão de grupo ali, no começo das eliminatórias ele começa já demitido praticamente, ninguém colocava fé numa continuidade do trabalho dele, e o Gattuso ganhou jogos que tinha para ganhar, e quando precisou competir contra a Noruega não conseguiu, levou um baile. Então, assim, eu acho que é um tempo curto de trabalho dele, venceu os jogos óbvios, o jogo que teve mínimo de competitividade contra Israel sofreu muito, e o jogo que precisava entregar mais, por mais que já tivesse praticamente definido o primeiro lugar para a Noruega e o segundo para a Itália desmoronou no segundo tempo e não conseguiu encontrar recursos para competir contra a Noruega, que há muitos anos, décadas, não chegava numa Copa do Mundo. Os seus principais talentos são jogadores mais jovens, com menos experiência. Acho que dá para bater o Odegaard e o Haaland, por mais que eles sejam protagonistas em grandes equipes do futebol mundial e do futebol europeu. A nível de seleção é uma pressão maior
de levar um país sem tradição, que não tem essa cancha que, por exemplo, o futebol italiano tem já de disputar eliminatórias europeias, de disputar Euro. E a geração da Noruega é interessantíssima, né? Para além desses dois jogadores. E por mais que a Itália tenha o talento, eu acho que a nível individual a Itália tem muitos talentos bons. Eu não acredito na tese de essa geração é fraca. É um pouco do que o Nelson falou também, assim, desde o Gravina, que a gestão do futebol italiano é muito ruim, a gestão da seleção italiana é muito ruim. Então acho que antes dele se preocupar em falar de classificatórias de outros continentes, ele primeiro tem que olhar para a própria casa e entender também que as eliminatórias europeias às vezes são 2 jogos que importam. Para a Itália importava os 2 jogos contra a Noruega, o resto era treino e tinha que vencer, e mesmo assim não venceu tão fácil. E eu acho que essa é a principal discrepância que o Gattuso, pelo menos, ele deu a entender que ele não compreende da própria classificatória e também precisa entender um pouco mais do futebol do próprio país. Ô Nelson, e falando sobre essa gestão, sobre a federação, sobre liga, sobre essas ideias estapafúrdias que você falou que o Gravina teve, queria mandar um abraço para o Thiago Franja, um companheiro que me relembrou que o Roberto Baggio ele foi contratado, não vou lembrar o ano agora, mas se eu não me engano foi 2020, para falar sobre, para estudar e para fazer um dossiê, para fazer um relatório assim de como o futebol italiano poderia melhorar. E ele levou super a sério, ele ficou 1 ano trabalhando na federação. Ele fez um relatório de 900 páginas, entregou, foi apresentar, tudo bonitinho para a federação, dando várias ideias, mostrando como é que, no que é a seleção italiana, no que os times italianos deveriam focar na formação dos jogadores, o que estava faltando, quais eram as dicas dele. Essa reunião, que ele estava apresentando um relatório de 900 páginas, durou 20 minutos. Ele foi completamente negligenciado, né? Foi colocado de lado ali, ficou extremamente decepcionado, como não poderia deixar de ser, e acabou se demitindo, né? Ele falou assim, bom, tentei fazer um trabalho sério aqui, fui apresentar o relatório, não rolou, o pessoal me tirou pra nada, vou sair. Queria que você falasse se também tem assim uma conivência ou se é uma falta de poder mesmo, porque a gente vê vários outros ex-jogadores na comissão italiana e a gente também tem federação de atletas, a gente tem algumas vozes que poderiam ser um pouco mais altas ou não? Eu estou viajando? Existe realmente uma aristocracia ali que não dá para bater de frente ou não dá para melhorar o que o Gravina faz? Foi em 2010 que ele foi contratado, né? Era a gestão do Giancarlo Abete ainda. Obrigado. Mas o que ele ficou até 2013, colocou esse relatório em 2011, mas enfim, era um trabalho que acho que no final das contas, naquele momento a Itália não estava indo para o caminho errado. A gente vê, tanto é que a Itália foi vice-campeã da Euro, tinha o Prandelli, que ali também, algumas das coisas que o Baggio tinha colocado nesse relatório, né, de valorização de talento, enfim, era mais voltado para a formação, mas o que o Prandelli estava fazendo na seleção, de valorizar a posse de bola, mudou o estilo de jogo que a Itália tinha, né, naquela época, estava funcionando. O problema é que chegou na Copa, o Prandelli se demitiu, né, depois daquela eliminação. Acho que a Itália sofreu muito com questões, né, caiu num grupo difícil, sofreu com questões de clima e tudo mais. Achei a demissão do Prandelli muito mais porque ele é um cara muito honrado e ele quis se demitir. Porque teve gente que fez trabalhos muito piores e permaneceu no cargo. O Abete também se demitiu naquela ocasião, né? Então acho que o problema é um problema de gestão, de que às vezes esses caras que estão ali na frente, o tomador de decisões do futebol italiano, muitas vezes das federações, não são pessoas do futebol. A Abete nunca chutou uma bola. O Carlo Tavecchio, que foi o sucessor dele, um dos piores de todos, também nunca participou. O cara, e além disso era um cara que era muito mais ligado às ligas regionais, né? É um cara ali do nível semi-profissional, então chegou num patamar que não era bem a dele, foi eleito mesmo assim. E agora você tem o Gravina também. Então eu acho que tem uma questão de isso faz tempo, até quando a Itália ganhava seus títulos mundiais e tudo mais, eram pessoas que estavam ali nas federações, que são cargos políticos, simplesmente. Então eu acho que tem muito mais a ver com a capacidade de gestão dessas pessoas e que essas atuais não têm. E voltando só a questão não do que o Gattuso falou, que acho que não tem que falar de eliminatória de outros países,
Mas eu acho que existe uma razão para crítica, porque o formato das eliminatórias europeias, isso antes mesmo de acontecer com a Itália, existe muito um desequilíbrio mesmo. Eu acho que quem critica o formato das eliminatórias da UEFA, tá? Os outros não tem nada a ver, cada um que se vire com o seu problema. Eu acho que é muito desequilibrado, porque você vai colocar um pote com 12 times, não tem como esses 12 terem o mesmo nível. Então você sempre acaba vendo grupos muito desequilibrados, né? Então você vê às vezes seleções que não têm o mesmo cacife de outras. Por exemplo, a Noruega já podia ter participado de, não vou dizer Copa do Mundo, mas a Noruega não disputava nenhum torneio grande, seja Euro ou Copa do Mundo, desde 2000. Enquanto outras seleções menores conseguiram durante esse tempo, muitas vezes beneficiadas por grupos mais fracos. Porque vamos ver aqui os potes do último sorteio. A gente tem ali, sei lá, um pote 3 com a Escócia, que é uma seleção muito forte. E você vê, por exemplo, ali Montenegro, que é muito mais fraco e estão no mesmo pote. Eu acho que o formato de eliminatórias da Europa podia ser revisto. É muito jogo, de fato, à toa. E talvez se esses jogos, que ao invés de fazer uma Nations League, que é ali para ter um nível de competição maior, dá uma funilada, faz uma primeira fase, depois uma segunda com jogos que realmente valem mais a pena. Aí, divide os grupos melhor. Nesse nível de crítica, se o Gattuso atacasse por aí, eu acho que ele poderia até ter razão. Agora, se ele vai falar sobre eliminatórias de África, que não tem nada a ver, a África acho que devia até ter mais vagas, inclusive. Acho que a África, sim, é muito prejudicada pela distribuição, porque é um continente com muitos países e países que jogam bola, e aí também, no caso das eliminatórias africanas, muitos países fortes acabam ficando de fora, muitas vezes, né? A gente vê na época que o Egito dominava a Copa Africana de Nações, não ia para a Copa, por exemplo. Enfim, eu acho que pode ser revisto, mas não é o caminho de abordagem que o Gattuso teve. Gattuso, tô de olho, hein? Tô de olho em você, querendo falar da África aí, hein? Tô de olho. Tô impressionado aqui com as imagens que a gente está vendo aqui na Sportnet, que o cinegrafista da Federação Italiana está apaixonado no Calafiore, né? O cara só segue o Calafiore o tempo inteiro. Eu sei que o cara é bonitão, mas pelo amor de Deus, bicho. Na Euro teve um close muito mais mais 18 do Calafiore. Eu acho que talvez tenha a ver com isso aí. No jogo contra a Croácia, quando a Itália ganha da Croácia ali no último minuto, deram um close em certas partes do Calafiore, então não sei se tem a ver uma coisa com a outra, mas enfim. Quem sabe não é o mesmo cinegra, né? Quem sabe não é o cinegrafista manja. Mas vamos falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que não foi isso que causou a eliminação da Itália, tá, César? Mas eu preciso falar, você tá entalado aqui. O que o Di Lorenzo precisa fazer para sair do time, para sair da seleção italiana, para pegar um banquinho, porque é uma coleção de atuações muito fracas e parece inabalável a fé de todo mundo que passa pela Itália. Isso pode ser uma crítica pro Gattuso, pode ser uma crítica pro Spalletti, para quem veio antes. O Di Lorenzo, faça chuva, faça sol, ele tá lá. Eu gostaria de saber o que ele tem que fazer para sair desse time, pelo amor de Deus, César. Para sair, eu acho que ele já cumpriu os requisitos, né? Se tem uma lista de erros crassos que você tem que sair para sair de uma seleção nacional, acho que ele já cumpriu. Eu não acho que está na mesma equivalência, mas eu vou trazer a figura do Danilo na seleção brasileira, que eu acho que causa a mesma estranheza no torcedor, de você ver um jogador que você acha que não faz mais sentido estar dentro desse ciclo. Por mais que o Danilo, por exemplo, seja uma figura de versatilidade e liderança dentro do Brasil, eu acho que talvez já não esteja mais no nível técnico de estar na defesa da seleção brasileira. Por mais você tem ali, por exemplo, Gabriel Magalhães e Marquinhos num nível completamente diferente. E para falar de jogadores fora, o Bremer, por mais que ele esteja sem condições físicas, ele ainda está tentando retomar a melhor forma desde a lesão grave que ele teve no joelho. É alguém que, por exemplo, se tiver 100%, faz mais sentido ir como zagueiro do que o Danilo, que hoje é reserva no Flamengo, é reserva de Léo Ortiz e Léo Pereira, que também poderiam ir. E eu acho que o Di Lorenzo, eu não vou citar nomes assim de jogadores que poderiam estar indo na vaga dele, mas eu acho que pelo menos um banco ele já poderia estar pelos erros crassos que vem cometendo. E tem uma questão que eu acho curiosa no futebol hoje na seleção italiana, a quantidade de canhotos. Você pega assim os principais jogadores, Bastoni e Calafiore, ou para mim os dois principais zagueiros, os dois são canhotos. Aí já não dá para deslocar para a lateral direita. E você tem o Bongiorno, por exemplo, que é o zagueiro reserva, também é canhoto.
Tem o Mancini, mas eu acho que a figura dele é como zagueiro central. E falta olhar para outras opções, né? Não sei o quanto a influência do Di Lorenzo dentro do vestiário, o quanto ele pode ser uma figura de liderança lá, e também dele poder ser esse lateral direito que atua como terceiro zagueiro, podendo liberar mais o Di Marco para subir, ou até mesmo o Calafiori e Bastoni avançar no terreno. Ele tem algumas características ali que fazem dele um bom zagueiro, um bom lateral direito de contenção, de fazer essa linha de 3 zagueiros para ficar ali junto com os outros dois e dar a liberdade para alguém sair numa linha de 4 ou até mesmo atuar na linha de 3, mas é o que você falou, ele tem comprometido muito e a Itália tem opções, a Itália tem jogadores interessantes para poder rodar. Acho que a gente está falando da geração, a geração italiana para mim é boa em vários sentidos, acho que pode não ter jogadores espetaculares em todas as posições, acho que não tem um Bastoni, um Di Marco, um Barella em todas as posições da Itália, mas tem jogadores, por exemplo, do nível do Di Lorenzo que poderiam assumir a posição e fazer a função que ele faz lá. E vendo as imagens aqui mais uma vez, pô, agora a gente sabe por que a Itália não ganhou, né? Os caras estavam treinando rugby em vez de treinar futebol no treino, aí fica difícil. Dei um de craque Neto agora, né? Craque Neto que olha os treinos e fala assim, pô, por isso que o time não ganha. Mas, enfim. Vamos parar de falar de seleção italiana, mais ou menos, né? Porque a gente vai falar sobre alguém que a gente já citou no começo do programa, que foi um bastião e que está, né? Tem um cargo hoje na seleção italiana, que é o Gianluigi Buffon. Nelson Oliveira, eu quis falar sobre a estreia que faz 30 anos, né? Da estreia do Buffon essa semana. Primeiro porque é meu goleiro favorito, enfim. Mas eu vi recentemente uma discussão que eu acho muito interessante. Acho que há a discussão, acho que não é um absurdo essa discussão. Se o Courtois ele já se senta na mesma mesa do Neuer e do Buffon. Eu vou dar minha opinião por último, vou ser covarde. Vou deixar vocês falarem primeiro, mas enquanto isso vocês veem na tela da Sportnet imagens do Buffon, novinho, no Parma ainda, mas eu queria saber sua opinião sobre essa tal mesa aí, Nelson. O Courtois já está junto com o Buffon e com o Neuer, qual é a distância? Queria saber a sua opinião. Eu acho que não, é muito difícil, os caras tiveram uma longevidade muito grande, né? O Neuer ainda está jogando. O Buffon jogou até 44, então o Courtois tem um tempinho ainda para sentar lá. Claro que ele, obviamente, é um grande goleiro, provavelmente o melhor da atualidade, né? Mas, enfim, a gente está falando de dois monstros sagrados do futebol, né? O Courtois acho que ainda precisa comer um pouquinho de feijão com arroz para chegar ao ponto de ser considerado um monstro do futebol. Um cara que ninguém vai esquecer. Um cara que, por exemplo... Você fala, o cara virou o Neuer, virou o Buffon. Ninguém fala, virou o Courtois. Então, peraí. O seu pai conhece o Courtois? Eu acho que essa talvez seja o termômetro do tamanho dos dois, né? Porque acho que é mais, quando a gente fala de alguém de sentar na mesa do outro, a gente fala de estatura. E estatura tem a ver com a simbologia da pessoa, né? Do jogador, no caso, né? Então, acho que o Courtois não chega nesse ponto ainda. César, queria saber a sua opinião e, gostei dessa reflexão aí se meu pai conhece o Courtois. Eu juro pra vocês que eu vou perguntar pro meu pai se ele sabe quem é o Courtois. Vou dar uma foto e falar, ei, quem é a coroa? Sabe quem é esse aí? Aí eu volto com você, volto a resposta no programa seguinte. Sua opinião, César, por favor. Tem um fator muito importante. Futebol é Copa do Mundo. E tanto o Buffon quanto o Neuer conseguiram ser protagonistas em conquistas de Copa do Mundo. Acho que a Copa do Mundo de 2006 do Buffon é irretocável. Se o Cannavaro aparece com bola de ouro, melhor do mundo, acho que se desse para o Buffon também, para mim não seria nenhum crime pela Copa que ele fez. Fantástica. A defesa que ele faz na cabeçada do Zidane, ele até hoje roda em programas de televisão. Enfim, é o que o Nelson falou sobre assim, a referência e a questão de estar marcado na história. Por mais que o Courtois tenha tido muita relevância, principalmente em finais de Champions League do Real Madrid, acho que a longevidade e o protagonismo que Buffon e Neuer tiveram nas equipes deles fizeram muito mais a diferença. O Neuer, por ser um revolucionário da posição, acho que ele é o primeiro a chamar mais atenção assim, na forma de sair jogando, na forma de sair do gol. O Buffon chama muita atenção, acho que pelos recordes, ele quebra todos os recordes possíveis assim, de jogos sem sofrer gols, títulos italianos,
tem Copa do Mundo, acabou ficando... A Champions League dele bateu na trave 3 vezes com a Juventus. Então, para o Buffon faltou essa cereja no bolo, mas eu acho que esse futebol de seleções é o que faz a maior diferença para a carreira entre os três, né? Neuer e Buffon são campeões do mundo. O Courtois, na grande geração belga, acabou parando numa semifinal. Eu diria que seria mais difícil realmente, né, para o Courtois conseguir. Minha opinião é que tem um recorte em que ele senta na mesma mesa, que é a Liga dos Campeões. Eu acho que o Courtois, se a gente pegar só a Liga dos Campeões, né, fizer só essa fotografia, eu acho que o Courtois, se não tiver acima de Buffon e Neuer, ele tá ali junto, tá? Não tem a menor dúvida. Principalmente na questão dos anos em que o Real Madrid não jogou muito bem e que ia avançando por causa do Courtois, né? Já teve jogo da gente ver o Real Madrid ganhar naquela bolinha no final do jogo, aquela pressãozinha, e o Courtois garantindo. Então, assim, nesse recorte, beleza, dá para botar mais uma cadeirinha pro Courtois. Agora, se a gente for falar do macro, né? Eu pelo menos não consigo ver. E engraçado que a gente está elogiando o Buffon aqui, mas parece a Chiquinha elogiando o seu Madruga, né? Porque mostrou defesa de várias finais perdidas. Ele faz defesaça na final contra o Barcelona, que perde. Ele faz defesaça na final contra o Milan, que ele perde. Daqui a pouco poderia aparecer tranquilamente uma defesa na final contra o Real Madrid. A gente está elogiando, mas o cara tomou um sacode em todas essas finais. Mas parabéns. Mas aí não é culpa dele, né? O histórico da Juventus. É que as defesas mostram isso, inclusive. A maior vice-campeã de Champions League. O Chiellini tem aquela frase que essa é a história do Tottenham, é o que o Nelson falou, né? A Juventus em Champions League essa é a história da Juventus. Só 7 vices, né? Nada mais do que isso. Mas parabéns e obrigado a Gianluigi Buffon, né? Porque eu, pelo menos, curti muito. Tenho camisa dele, tive camisa, né? Não tenho mais porque cresci demais para os lados, a camisa não cabe mais em mim e desapeguei, doei, mas tive camisa do Buffon já e valeu a pena, viu? Gianluigi Buffon. Vamos falar agora sobre a Atalanta. A Atalanta, que como a gente antecipou aqui no comecinho do programa, foi um time que, assim, essa a gente pode dizer que a gente cravou, essa a gente não está sendo engenheiro de obra pronta, essa aí quando a gente viu antes da confirmação de que o Juric seria o treinador da Atalanta, a gente já torceu o nariz, já falou assim, rapaz, saiu do Gasperini pro Juric, o Juric não faz um bom trabalho, faz tempo, tem perfis muito diferentes, deu no que deu, mas já dei a carteirada aqui, Nelson, já falei que avisamos antes, então é hora de focar no que vem pela frente, né? Eu queria que você analisasse os últimos trabalhos do Palladino. O Palladino, que é um treinador jovem, não tem muitos trabalhos, mas tem material aí que dá para avaliar e já dá pra gente ter uma ideia do que ele pode apresentar na Atalanta, né, Nelson? Eu acho que seria uma escolha, na verdade, muito mais lógica para a Atalanta na época que foi feito, só que existia uma questão, né? O Palladino tinha acabado de renovar o contrato com a Fiorentina. E aí ficou naquela indefinição da briga com o Daniele Pradé, que foi demitido também depois, diretor esportivo da Fiorentina. E o que acontece foi uma falta de timing. O Palladino ele acaba sendo demitido, no caso ele resolve, né, junto com a diretoria, anular o contrato dele no dia 30 de maio, que é exatamente quando acabava o contrato dele, né? Então o novo que foi assinado de renovação foi extinto. E a Atalanta, que já estava ali apalavrada com o Juric, né, já estava no caminho ali, anuncia o Juric no dia 6 de junho. Então acho que faltou um pouco de timing. E talvez ali já sabendo, né, que o Gasperini ia sair, essas conversas foram acontecendo com o Juric durante um tempo razoável e aí não quiseram voltar atrás. Mas faz muito mais sentido o Palladino. O Palladino também é, de certa forma, um herdeiro do Gasperini. Ele, inclusive, jogou com o Juric no Genoa do Gasperini. Né? Ali de 2008 a 2010 eles jogaram juntos. Né? Então tem um pouco do estilo do Gasperini no futebol proposto pelo Palladino, né? Ele gosta de jogar com 3 na defesa, tanto no Monza quanto na Fiorentina. Ele usou muito o 3-4-2-1, que já é um esquema caro à Atalanta. Então eu acho que a tendência é melhorar, né? Até porque piorar é muito difícil. A Atalanta perdeu pouco, mas empatava demais, né? Então eu acho que também tem um outro fator, né? Porque o Palladino ele precisa se provar.
também. A gente teve bons momentos do Palladino na Fiorentina, porém a torcida também não estava muito afim dele, né? Não estava gostando muito do trabalho dele em certos momentos. Eu acho que a torcida fiorentina é exigente, né? Então algumas vezes a Fiorentina não jogava tão bem assim, né? Não conseguia ter a solidez, mas acho que a culpa não é dele. A gente tem visto o que acontece com a Fiorentina há anos, né? Com o Vincenzo Italiano também não era assim. O Vincenzo Italiano sai da Fiorentina, ganha o título pelo Bolonha e agora está colocando o Bolonha na briga ali pela primeira posição da Série A. Por mais que eu seja um crítico do italiano pelo nível às vezes, de invenção que ele tem, né? Essa rotatividade excessiva na minha visão que ele tem com o elenco, até de ficar rodando goleiro e tudo mais, eu acho que é um certo preciosismo. Mas a gente vê que tem um trabalho dele hoje no Bolonha mais sólido do que o que era na Fiorentina. E antes do Palladino, ou do italiano, a Fiorentina também tinha seus problemas de solidez, que permaneceram agora com o Pioli. Então a gente pensa, será que era a culpa do Palladino? Então já dá para dar uma eximida aí. Porque o trabalho dele com o Monza foi muito bom. Então agora na Atalanta ele vai ter um certo tirateima, vai pegar o time numa posição complicada, né? Tá na 13ª posição. A estreia é contra o Napoli, né? Ele inclusive é napolitano, né? Nunca jogou pelo Napoli, mas é ali da região de Nápoles. Mas já vai ter uma estreia complicada, fora de casa, com um histórico meio difícil, né? A Atalanta ganhou os 2 últimos jogos contra o Napoli de 3-0, e acho que isso dificilmente irá se repetir. Tem ainda o problema do Lookman para resolver, porque o Lookman, a cada momento que passa, existe mais tensões, né? Às vezes quando você acha que o negócio vai dar uma esfriada, reaquece. Então resolver o futebol do De Ketelaere, que não está tão bem assim nessa temporada, reintroduzir o Scamacca, fazer o Krstovic fazer gol. Enfim, material humano ele tem, mas tem que ver até que ponto agora, com essa mudança de técnico, se vai dar uma renovada na motivação dos jogadores, mas obviamente ele tem uma boa perspectiva, né? Acho que para brigar por vaga em competições europeias, apesar de o campeonato estar muito equilibrado, a diferença de pontos é muito pouca, né? A Atalanta tem 13 e a Juventus, que é a sexta colocada, tem 19, não é tão alta, mas eu acho que precisa de uma arrancada aí e uma mudança de performance grande. Tem que ver se ele é capaz de já dar esse choque de gestão aí rapidamente. Você me deu o gancho que eu ia jogar para o César, a questão das competições europeias, porque a Atalanta se acostumou a jogar nas últimas temporadas competições europeias, e quando um time se acostuma, o orçamento da equipe é baseado nisso, né? É o chamariz para contratar. César, hoje, como o Nelson falou, a Atalanta na 13ª colocação, mais 6 pontos apenas ali da primeira posição europeia, digamos assim, né? Da 6ª colocação, que hoje é ocupada pela Juventus. A gente, inclusive, aqui no começo da Série A, a gente teve os hot takes, né? Que a gente achava que era uma opinião polêmica, uma opinião assim diferente. E eu falei que a Atalanta não pegava vaga nas competições europeias, mas a Atalanta parece estar tentando corrigir isso. Queria saber se você acha que vai dar tempo e o que o Palladino precisa fazer para correr contra o tempo e conseguir isso aí, né? É que a missão não depende só da Atalanta, né? Tem o nível de competitividade das outras equipes. Eu acho que o como é mais um elemento que surge nessa disputa por vagas em competições europeias. O Palladino, o que mais me brilhou os olhos em relação a ele foi o trabalho que ele fez no Monza. Eu acho que ele conseguiu passar 2 temporadas bem interessantes na Série A. E ele acabou potencializando alguns talentos que hoje estão bem consolidados assim, dentro do campeonato italiano. Acho que o Carlos Augusto é o case de sucesso, como diriam. O Rovella também estava nesse balaio. Acho que o Juric, com ele também foi um centroavante mais de referência, estava no final de carreira, mas ele fez os seus gols. O Colpani, que eu acho que foi um destaque ali de ajudar bastante no setor ofensivo. Então ele conseguiu trazer novas peças, novos jogadores para um nível de Série A, com o Monza, que era uma incógnita ali se ia se estabelecer, e acabou passando 2 temporadas sob o comando dele muito tranquilas na Série A, e ele ter conseguido fazer aquilo com o Monza, eu acho que é o que dá uma ponta de esperança para o torcedor da Atalanta. Acho que mais do que o trabalho da Fiorentina,
porque a própria Fiorentina acho que nos últimos anos se mostrou um time muito estável de fazer boas partidas e fazer partidas ruins, até a chegada do Pioli, que só fez partidas ruins. Acho que, olhando mais para esse trabalho do Monza, é possível imaginar o Paladino potencializando algumas peças dentro do sistema da Atalanta. Como o Nelson falou, o sistema favorito do Paladino casa com o que a Dea costuma jogar. E eu acho que dentro dessas peças, um nome que sempre me chama muita atenção em questão de nível técnico é o Samardzic. Se ele consegue potencializar também essa peça que até hoje não conseguiu um lugar ali no time titular, entra bem em várias partidas, tem ótimas exibições, mas não tem consistência, principalmente entre os 11 iniciais. E eu acho que com ele, a Atalanta tem o gás para brigar, mas o problema é o momento do campeonato. Está distante, está longe de Juventus, está longe do Bolonha, Napoli, Inter, que vão estar ali brigando provavelmente pelo Scudetto, a Roma, que faz o campeonato fantástico com o Gasperini, acho que o Milan do Alegre, que só tem a preocupação praticamente do campeonato italiano, ainda tem a Copa da Itália, são times que vão estar à frente da Atalanta, que também tem as competições europeias. Eu acho que o principal foco do Paladino tem que ser conseguir dar estabilidade para esse time da Atalanta, que vinha numa sequência de partidas muito ruins, independente de pontuar ou não. Talvez a vaga seja um pouco irreal, considerando os times que estão à frente, não necessariamente o nível de exibição que o Paladino vai conseguir com essa equipe. Solidez também, né? Tá faltando um pouquinho de solidez para a Atalanta. A gente já viu Atalantas mais sólidas nos últimos anos. Vamos falar sobre o Napoli enquanto a gente vê na tela aí da Sportnet a classificação. O Napoli, que hoje é o quarto colocado, mas está ali, né? Tá com 22 pontos, está próximo ali da Inter e da Roma, que lideram o campeonato com 24. Só que, Nelson, tá rolando um burburinho aí que o Conte tomou um chá de sumiço, né? Que durante essa data FIFA, o homem simplesmente escafedeu-se. Já apareceu? Temos notícias? O que tá rolando aí com o Conte no Napoli? Ele ganhou a permissão para ir para Turim, né? Ele mora lá. Passou aí essa parte da data FIFA em Turim e fala-se que recebeu chamadas, ligações de jogadores e tal e não atendeu ninguém. Então, aí deixou no vácuo os seus comandados, né? Então, não, enfim, isso sugere, né, um certo desgaste aí. Ou ele está muito nervosinho, né, não está insatisfeito com o que estão produzindo, ou queria se desligar totalmente, né? Nem todo mundo do Napoli foi convocado, né? Então, atividades continuaram acontecendo, né? Ele deixou os auxiliares lá fazendo e foi tirar uns dias aí de folga, né? Então, tem que ver como é que vai ficar essa relação. A gente sabe que o Conte é um cara complicado, né? E agora tem logo esse jogo contra a Atalanta. Logo mais o Lukaku volta, né? Tá previsto a volta dele para a 14ª rodada, a gente já está na 12ª. Então, também a ver como é que vai ser essa gestão. Porque isso tende a ser um pouco problemático. De grupo, né? Assim, tirar o Lorenzo Luca atualmente dos jogos do Napoli seria muito bom, provavelmente para o Caio. O Caio daria graças a Deus. Mas vai ter uma coexistência aí que vai ter, né, entre o Lukaku e o Højlund. O De Bruyne a gente ainda não sabe quando volta. E o Napoli precisa... O Anguissa também se machucou. Então vai ficar um tempo fora aí. Vai perder até a Copa Africana de Nações, né? Camarões não vai para a Copa, mas na Copa Africana de Nações, que vai ter esse ano de Copa, também vai ter Copa Africana de Nações, Anguissa nem vai jogar. Então, a Copa Africana de Nações acontece entre janeiro e fevereiro, então se projeta aí que ele vai ficar um tempo fora, pelo menos aí mais uns 2 meses. Então, o Napoli vai ter dificuldades, e essa postura do Conte, atualmente, não é muito positiva, né? É mais um problema a ser enfrentado. E tem outras coisas, né, de bastidores, né? O De Laurentiis agora, por exemplo, o presidente tá indiciado, né, por aquela questão da transação do Osimhen, né, que foi superfaturada e tudo mais, questões fiscais. Ele vai ter que enfrentar um julgamento, né, sobre esse caso aí.
Então tem questões judiciais aí. O De Laurentiis, enfim, é um cara com uma personalidade muito forte, obviamente ele vai dizer que não se afeta, mas tem uma nuvem ali pairando. O McTominay não tá jogando tão bem assim, fez um gol de bicicleta aí nas eliminatórias da Copa, né, que ajudou a Escócia a voltar para a Copa desde 98, mas o Napoli já tem 3 jogos que não participa de gol nenhum. Logo ele que é tão decisivo assim. Então, essa dificuldade do Napoli de fazer gols, de encontrar um rumo, logo nesse momento que tem vários jogadores tão importantes de fora, outros voltando sem condições, sem ritmo de jogo, né? O Lukaku a gente precisa lembrar, né? Não jogou ainda nessa temporada. Então, enfim, situação difícil. E lembrar que vários dos outros meio-campistas ajudam muito pouco, né? Falei do De Bruyne e do Anguissa que estão fora, do McTominay que faz seus gols e tal. O Elmas vai ter que chamar a responsabilidade. O Gilman é um cara que participa muito pouco. O Lobotka, apesar de ser um cara muito distribuidor, quase não dá assistência, quase não faz gol. Então, também tem um nível de influência, assim, em termos de resultado menor. Então esses últimos meses, esses próximos meses do Napoli tendem a ser bem complicados. A gente tem que lembrar ainda que tem uma viagem para a Arábia Saudita no meio disso tudo, aí perto do Natal, que o Conte com certeza gostaria de não fazer. Se brincar, ele vai botar um time reserva para jogar a semifinal para voltar logo, mas, enfim, a ver. César, digamos, tá? Só uma hipótese aqui, que o Conte tenha ido para fazer aquele retiro espiritual, voltar mais calmo, né? Voltar mais zen. Eu acho que isso é um fator que tem influenciado, né, a relação dele com os jogadores, o fato dele estar sempre incomodado, se mostrando incomodado, dando declarações que às vezes expõem os jogadores ou expõem algumas relações que existem dentro do clube. Digamos que ele volte muito tranquilo, né, o que eu duvido muito. Mas é o suficiente para dar uma repaginada nesse Napoli? Porque, como a gente falou, o Napoli parece que a gente está falando aqui de um time que está no meio de tabela, mas o Napoli está ali na 4ª colocação. Seria o suficiente? E só para completar, caramba, que perda o Anguissa, né? O meio-campo do Napoli, estou bem curioso para saber como é que vai se comportar sem ele. O Anguissa é figurinha carimbada nas listas de jogadores subestimados, né? Porque há muito tempo vem jogando muita bola no Napoli, desde da época do Spalletti. Acho que é um dos protagonistas ali do escudeiro do Spalletti, também com o Antônio Conte. É uma figura que eu acho que uma marca negativa desse trabalho do Conte o ataque sempre foi improdutivo. Mesmo campeão na última temporada, não era um ataque de brilhar os olhos. Muitas vezes ali dependente do que o Lukaku ia conseguir arranjar ali no físico mesmo, ou dos gols que o McTominay tira da cartola, ou até mesmo quando o David Neres teve uma grande fase ali participando de gols em várias rodadas seguidas. É um time que ainda não tem demonstrado uma forma efetiva e consistente de marcar gols e atacar bem por rodadas e jogos consecutivos. E você perdeu o Anguissa, que é uma figura de motor, um cara ali que participa muito bem do ataque, que distribui muito bem o jogo ali no último terço, pisa na área igual o McTominay faz, talvez atacando um pouco mais dos lados do que a zona central. Eu acho que é uma perda enorme porque você não tem uma reposição à altura. E eu acho que esse é o grande pecado desse time do Napoli, que você tem alguns pilares ali que não tem substitutos que conseguem fazer o que eles fazem. Acho que o caso do Lukaku é bem emblemático pelo estilo de jogo dele. Ele é um pivôzão, joga de costas, ele faz associações com esses meias mais de chegada, especialmente o McTominay ou o Anguissa. E quando você traz o Lorenzo Luca esperando que ele entregue isso, e ele não corresponde, isso compromete todo o ataque do Napoli. E aí você depois vem com a figura do Højlund, que não é um jogador que também vai fazer as jogadas que o Lukaku faz. É um jogador mais de atacar a última linha, receber as bolas nas costas da defesa. Teve até também os dilemas e as discussões entre De Bruyne e Conte, que isso ficou um pouco no ar, se estava resolvido ou não, e você também tem que encaixar o De Bruyne em todo esse sistema e não ter funcionado também. O De Bruyne deu alguns lampejos aí, mas não está tão natural, não esteve, né, antes dele se lesionar, tão natural a presença do De Bruyne nesse time. E era um problema que eu já via no Napoli antes. Não sei como vocês tinham esse diagnóstico da parte oficial do Napoli, mas eu não via o Napoli com muitas soluções ofensivas e acabava ficando dependente de algumas peças ali.
e o que dava mais consistência e mais segurança era a parte do sistema defensivo, considerando a equipe inteira. Quando eu falo sistema defensivo, conta até o Politano, que vem fazer auxiliar de lateral para fechar uma linha de 5. Então, o Napoli teve esses problemas agravados nessa temporada e não tem mais o luxo de uma semana para treinar sempre, todos os meses, porque agora está disputando Champions League também. Tem a pressão agora maior, porque antes o Conte pega um Napoli que tinha ficado no meio de tabela, então você tem um time mais leve, qualquer coisa que vier acima de 10º já é melhor do que aquilo que foi entregue na temporada passada. Então acho que é uma soma de vários fatores, mas o principal foco que o Conte tem que ter é como ele vai fazer esse time ser um pouco mais criativo. Acho que defensivamente o Napoli consegue se encontrar, por mais que o Belchema, por exemplo, não tenha se ajustado perfeitamente à defesa, ainda dá para confiar em outras peças ali. O Milinkovic-Savic alterna algumas partidas muito boas, algumas dando susto nos torcedores, mas principalmente esse aspecto da criatividade, onde o Conte tem que focar mais, acho que nas próximas rodadas, nos próximos dias, além da gestão de pessoas, que é algo que ele pecou a carreira inteira, e não sei se 2 semanas de férias vão resolver isso. E só para arrematar a questão do Napoli, né? Não, eu fui olhar aqui a questão das lesões, né? O De Bruyne talvez volte antes do que o previsto inicialmente, né? Que chegou a se falar até em 3 meses, né? Mas é provável que ele volte, segundo a Gazzetta dello Sport, na 18ª rodada, né? Início de janeiro. Mas aí eu acho que é muito pior. Eu acho que o desfalque do Anguissa é muito pior do que o do De Bruyne. Óbvio que a gente está falando de jogadores que têm níveis diferentes, mas o Anguissa é um cara já consolidado ali, um cara muito importante. E, enfim, ele voltaria na 27ª rodada, tá? Primeira rodada de março. É muito tempo. Muito tempo. E parece loucura falar que essa lesão do Anguissa impacta mais que a do De Bruyne, mas não é. Quem acompanha o Napoli sabe da solidez ali e de tudo que o Anguissa representa pro meio campo. O César falou que o Conte talvez esteja sentindo falta do que aconteceu na temporada passada, né, de ter uma semana inteira para treinar, mas agora o cara teve 2 semanas para treinar e também foi para Turim, pô, aí fica difícil pra caramba defender o Conte. E, para quem cantar aqui no meu ouvido, uma boa lembrança, né, porque há quem diga que quando o Conte trabalhou com o Diego Costa foi demitido por WhatsApp, então ele olha o celular assim quando ele tá de folga, ele não quis dessa vez. Não sei porquê, mas espero que seja para dar uma relaxada, né, para voltar mais tranquilo, porque o Conte é chato pra caramba. Vamos falar sobre o derby e sobre o histórico do derby, Nelson, porque temos o derby della Madonnina acontecendo nessa rodada da Série A. Como eu antecipei no comecinho do programa, tá rolando um mini jejum, um jejumzinho, porque o Milan não perde a 5 jogos, ou seja, a Inter não consegue superar o Milan a 5 jogos. Acho que a gente pode falar que teve uma Supercopa da Itália aí no meio desses 5 jogos aí, que a Inter claramente não estava nem aí, né? Não queria mesmo, mas eu acho que é o único asterisco, né, nessa fase atual, nesse jejum atual. E acho que a Inter, inclusive, é uma marca que era uma marca do Simone Inzaghi e é uma coisa que incomodava, né? Essa questão de não conseguir superar o Milan. Mas queria que você falasse também sobre os grandes jejuns que a gente já teve nesse confronto, né? Porque a gente está falando de um jejum de 5 jogos, ou de uma invencibilidade de 5 jogos, se você for milanista, mas está longe de ser a maior, né, Nelson? A gente teve várias outras, né? Apesar de o Derby de Milão ele costumeiramente ser muito equilibrado, né? A gente não consegue, ao longo da história, pegar tantas invencibilidades assim, né? Muitas sequências de invencibilidade, só que, enfim, é um duelo que foi realizado pela primeira vez em 1908, né? 1909, quer dizer, janeiro de 1909. Então, é um duelo que já tem 126 anos, 116 anos, né, de existência. Então, nesse período aconteceram alguns, né? É importante lembrar que esse jejum agora da Inter, né, ele vem logo em seguida de uma sequência que a Inter colocou 6 jogos de vitória, né? Venceu o Pioli, né? Inclusive o Pioli era o técnico em todas elas. Não era nem invencibilidade, era vitória, né? Vitória, e isso só tinha acontecido outra vez, né? No clássico, com 6 vitórias do Milan.
Não tinha acontecido outras vezes. Mas a gente tem jejuns maiores. A gente tem um jejum ali na década de entre 20 e 30 que a Inter conseguiu ficar 17 partidas sem perder para o Milan. Esse é o maior de todos. Aí depois vem na sequência da década de 70, que o Milan ficou 13 partidas sem perder. Aí esse aí talvez seja o que muita gente que ouve a gente está falando aí de épocas muito para trás, né? Mas teve uma época que a Inter era muito freguesa do Milan, né? Que era a época que o Milan era treinado pelo Ancelotti, tinha o Kaká e o Shevchenko, que são dois grandes carrascos da Inter, né? Então ali na década de 2000 o Milan conseguiu passar 10 jogos sem perder para a Inter. Aí a gente também tem ali a Inter com 9 jogos sem perder na década de 70 e 80, na década de 90 também, que é uma década que nem é tão boa para a Inter, mas a Inter conseguiu passar ali 9 jogos sem perder. Na mesma década de 90 a gente teve outra situação que foi o Milan, que passou 9 jogos sem perder. E aí tem outras sequências de 7 e tal, 6, 5 jogos para cada lado. Mas a gente tem essas sequências maiores e dessa vez, teoricamente, o favoritismo é da Inter, né? Se a gente for colocar ali em termos do que os times têm jogado. O Milan está muito sólido, mas não tem tido tanta fluidez ofensiva, né? Então agora, por outro lado, né, a gente está gravando aqui antes da partida, né, que acontece no final do domingo. O Milan tem o Pulisic e o Rafael Leão, que são carrascos recentes ali também da Inter. O Leão nem sempre fazendo gol, mas com assistência, participando. O Pulisic também já fez gols. Só que a Inter tem, por outro lado, o maior artilheiro em atividade do derby, né, que é o Lautaro, com 9 gols. O Lautaro, diga-se de passagem, vai fazer a sua partida de número 350 pela Inter no derby. Então o Lautaro tem 9 gols, pode ser o primeiro ali enfim, dos jogadores em atividade a chegar a esse dígito duplo, né? E ele não está tão longe assim dos maiores artilheiros. O maior artilheiro do derby, para quem não sabe, é Shevchenko, né? Tem 14 gols. E todos pelo Milan, obviamente, só jogou no Milan na Itália. E depois a gente tem o Giuseppe Meazza com 13 gols, fez 12 pela Inter. E o Niers com 11 pela Inter, também considerando os jogadores da Inter, né? Você tem o Meazza com 12, o Niers com 11. E o Lautaro pode aí ser o terceiro a chegar em dígito duplo e se tornar, chegar mais perto ainda de ser o maior artilheiro da Inter no derby. Se a gente considerar que o Lautaro pretende permanecer, isso é algo bem provável, né? E dizem que o Lautaro não gosta de jogo grande. Parece que gosta, inclusive se meter uma dopieta, dá pra dizer que ele entra no top 5 dos maiores artilheiros do derby. César, queria o seu palpite e queria saber também se você acha que isso é algo que incomoda, porque o torcedor evidentemente fica incomodado, né? Mas a Inter, você acha que tem essa pecha, que os jogadores estão mais incomodados por se tratar do derby? Você acha que o Milan tem essa pompa mesmo de ter os carrascos? Queria sua visão e seu palpite pro derby desse final de semana. O que mais chama atenção é que a Inter está num período de estabilidade. Por mais que tenha tido a troca do treinador do Inzaghi para o Chievo, foi algo um pouco mais premeditado e meio que manteve a mesma estrutura, a mesma espinha dorsal, enquanto o Milan parece que está numa turbulência interminável. Teve muitas mudanças de treinador, teve Pioli, Paulo Fonseca, Sérgio Conceição, agora Allegri. E mesmo assim a sequência do Milan. O Milan vai para a Supercopa Italiana, que a gente estava falando agora há pouco, com o Sérgio Conceição com um dia de trabalho na Itália. Isso se é que ele treinou, porque ele foi anunciado 1 dia, 2 dias antes da competição. Vai para a Arábia, ganha da Juventus de virada, ganha da Inter de virada. Por mais que o trabalho dele não tenha engrenado, ele fez o papel ali de dar sequência para essa invencibilidade dos Rossoneri. E eu acho que o que mais deve incomodar o torcedor da Inter é isso. Você vê um time estruturado, um time que está sempre nas cabeças tanto do futebol nacional quanto do futebol internacional, né? A Inter chega na Champions League com o status ali de ser o principal italiano da competição. E o Milan, nesse caos, na última temporada, nem competição europeia conseguiu alcançar dentro da Série A, e mesmo assim não perde os clássicos. E eu acho que assim, teve a derrota para o Paulo Fonseca, teve a derrota para o Sérgio Conceição, e é difícil olhar para o clássico só com a parte racional. Eu acho que em todos esses últimos confrontos, a Inter era a favorita, a clara favorita. E assim, não, se você tirar um pouco da parte de
de tradição, de clássico, de as coisas ficarem equivalentes. Se você olhar só pelo campo e pelo talento e pelo que estava sendo apresentado, era uma discrepância considerável e até, assim, possivelmente você falar em zebra, o Milan sair vitorioso em algum desses jogos. Então é difícil você desassociar isso, óbvio, para ter esse olhar frio dentro do clássico, mas é algo que quando o torcedor da Inter vai olhar pro papel, olhar os jogos, olhar os times que entraram em campo, a fase de cada um, incomoda porque não era para perder. Era para essa sequência da Inter, antes de vitórias consecutivas, ser maior do que é agora, porque é um time que estava muito mais estabilizado. E o palpite é difícil, porque olhando esse trabalho do Maximiliano Allegri, eu acho que ele conseguiu competir nos jogos mais difíceis com o Milan, acho que ele consegue oferecer um time organizado e com uma solidez defensiva acima da média, e acho que muito melhor do que os antecessores vinham entregando, e imaginando um jogo que a Inter tenha mais controle, mais posse, e o Milan podendo jogar mais recuado e ativar os seus homens da frente, seja Rafael Leão, Pulisic, eu acho que vai ser um jogo bem, como eu posso dizer, vai ser complicado e pode dar problemas para a Inter se ela não encarar da melhor forma. Então, como um bom mureteiro, eu vou colocar 1-1. É isso, a gente está gravando como o Nelson antecipou antes do jogo, então muita coisa pode mudar, mas uma coisa não vai mudar, pelo menos nesse derby, né? Se você ouvir antes ou depois da gravação, a Inter tem mais vitórias, né? No derby a Inter tem 91 vitórias, o Milan tem 82 e tem 71 empates em jogos oficiais, isso aí, né? Então, pelo menos alguma coisa dá para cravar. A Inter vai continuar sendo a maior vencedora do derby, ganhando ou não. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu e nos assistiu até agora. Na próxima vez que a gente voltar, como sempre, muita Série A, competições europeias, e a gente espera ver quer dizer, espero que vocês nos vejam e que vocês nos ouçam daqui a 2 semanas. Muito obrigado a todo mundo, arrivederci e tchau.